Hoje vou fazer algumas considerações sobre desenho e sobre os materiais que eu utilizo. As minhas canetas são 05, 005 e a número 2. A 005 é a mais fina que eu tenho. Ela eu só uso para traços muito pequenininhos e a 05 seria pequena, mas não tão fina quanto a outra. As 2 eu utilizo para preenchimento do fundo escuro, se é que na ilustração tem. A número 2 é mais difícil de eu usar, porque normalmente eu estou desenhando formas, né? Então eu utilizo as mais finas. Eu só fico com a 05 e a 005. Não é necessário que eu coloque esse material em todos os vídeos, porque fica um pouco difícil para mim esse tipo de coisa, mas acredito que facilita para mim e para vocês passar os materiais que eu uso. Em questão de lápis grafite, o mais comum para utilizar para esboço pode ser o HB, pode ser o 2B, depende muito, mas para mim esses mais finos são bons para esboço. E depois os intermediários, que é o 4B até o 8B, 7B, que são os lápis mais densos, né? São os lápis mais grossos e tem um aprofundamento maior. Então eu uso essa gradiência de tom para poder dar a dimensão do desenho. Agora falando de pigmentação, o lápis graduado, ele é um lápis diferenciado, ele não é tão comum, né? Ele também possui vários tamanhos e ele é muito pigmentado, assim como a caneta esferográfica é muito mais pigmentada do que a hidrográfica. E isso faz a diferença, é preciso conhecer o material antes de colocar, porque às vezes a gente comete muito erro por não conhecer o produto. A caneta esferográfica, na ponta dela já tem a pigmentação. Então, quando você está riscando, desenhando, vai soltar aqueles pingos de tinta da caneta, que é um pouco ruim, porque se você passar a mão, ela borra. Então, tem que ter um pouco de cuidado. Quando você perceber a caneta assim, limpa e depois continua o desenho. Mas é importante perceber e não ficar tão empolgado quando estiver desenhando. Isso é para a manutenção do desenho mesmo. Falando em manutenção, também tem a questão do armazenamento, que para mim é muito importante, porque os meus desenhos ficam comigo. Então, eu penso na longa data desses desenhos, né? Então, eu tenho pastas, né? A pasta maleta, que é a que eu uso, tem o tamanho A3 e o tamanho A2. Aí varia de acordo com o seu próprio material, o tamanho que você trabalhar, mas é importante guardar esses desenhos, também por conta de sujeira, por conta de desgaste da folha e também a questão da comodidade do corpo enquanto desenha. Eu utilizo 2 pranchetas também, aquela portátil A2, A4 e A3. A minha A3 ela tem diferentes posições aqui de inclinação para facilitar para o desenho e também justamente essa linhagem lombar não ficar torta. Depois de um certo tempo desenhando, nós percebemos que não é luxo comprar uma prancheta, porque ela vai ser muito boa para trabalhar. É difícil sentir problemas no corpo enquanto desenha. Normalmente o desenho leva muitas horas, né?
Então é importante, isso é um fator importante para quem desenha. Uma infinidade de produtos hoje em dia que, dependendo de como você trabalha, é bom e até é muito útil, né? Para mim, para minha comodidade, eu prefiro um produto mais versátil, que é essa prancheta. E também um conselho que eu dou é, quando for desenhar, deixa uma margem em volta do desenho por conta do desgaste que dá nas pontas dos desenhos. É muito comum, mesmo guardando, ela rasura as pontas, né? Com o passar do tempo, você vai puxando aquela folha para ver, conferir o desenho, e ela vai começar a engastanhar nas pastas. Então, é uma questão mais de cuidado. Então, é bom fazer uma margem em volta, deixar um pouco de espaço e deixar o conteúdo mais no centro, né? Eu chamo de lápis especiais, esses lápis que são, eu acho que é carvão, né? Esses lápis sanguíneo, é o sanguínea. Os lápis sanguínea, eles são, os que eu tenho são seco, né? E tem também o oleoso para poder usar para fazer desenho clássico ou qualquer desenho que você goste, né? Esses lápis carvão, eles são bons para usar com o esfuminho. O esfuminho eu só uso o número 1 e o número 3, que um é mais pequeno, né? E o outro é um pouquinho maior. E eu não tenho necessidade de ter outros tamanhos. Eu só uso esses dois. Eu uso para desenhos especiais que eu vejo que no original usa, então eu tento aproximar o máximo que eu puder. Então eu uso esse lápis aí. Ele é muito bom também. Agora, em questão de folha, tem a folha sulfite normal A4, que todo mundo usa, né? E tem para desenhos especiais mais elaborados, o bloco Canson, que eu uso no tamanho A2, A3 e A4. Normalmente eu utilizo mais essa A4 ou A3, dependendo do tamanho da imagem que eu vou fazer releitura. Se a imagem é um pouquinho comprida e precisa de altura, eu uso a A3. Mas normalmente retratos eu uso a A4. Ou também alguma figura, algum elemento mais pequeno. A A2 é mais em questão de uma imagem realmente muito grande, né? É mais difícil até. E também é um bloco um pouco mais caro.